Olá, alunos, tudo bem? É uma satisfação estar mais uma vez aqui na aula com vocês. Nosso assunto de hoje será especificamente também literatura. Alguns dos tópicos que eu vou tratar aqui nós já tratamos em sala de aula. Tivemos um princípio, né, do assunto, que foi depois da literatura medieval. Então nós vamos entrar especificamente na literatura brasileira. Como o próprio assunto diz aqui, nós vamos tratar, olha, escolas literárias no Brasil. Nós vamos falar em termos básicos, em termos fáceis, simples, né, de 1500 até o modernismo. Só que no modernismo a gente vai deixar para uma outra aula, só que nós vamos parar exatamente antes de entrar no modernismo, que é a escola chamada simbolista, tá? Então nós vamos até o simbolismo mesmo, que logo em seguida do simbolismo entra o modernismo, certo? Então, vamos primeiro fazer uma visão geral das escolas literárias que aconteceram aqui no Brasil e os períodos, né, na verdade, a data onde houve todas essas escolas. Né. Nós vamos começar a tratar de quem? Do quinhentismo. Para entender, o quinhentismo ela ocorreu aqui no Brasil no século XVI. Veja, século XVI corresponde ao ano de 1500. Por isso que a gente chama de quinhentismo, tá bom? Lembra que eu já falei para vocês? Vocês pegam esse número aqui, diminui um, você terá a data em termos de ano, tá bom? Aqui em termos de número, não é isso? Em algarismo romano. E o barroco é a escola literária propriamente dita que aconteceu aqui no Brasil. O quinhentismo, na verdade, são registros literários simples, fácil, não segue uma escola propriamente dita. Já o barroco não, já segue realmente uma escola. E ela acontece no período do século XVII. Olha o número 17, mas os anos ou o século é o ano de 1600, tá bom? Logo em seguida, aqui no Brasil, nós vamos ter o arcadismo. O arcadismo ocorre no século XVIII, ou seja, no ano de 1700. Tá? E em seguida nós vamos ter a escola romântica. O romantismo já vai para o século XIX, ou seja, os anos de 1800. Os anos de 1800 serão assim, uma riqueza em termos de artes, né? Principalmente na parte de literatura no Brasil, porque vai acontecer uma série de escolas literárias. Nós vamos ter o romantismo no século XVIII, mas também o realismo vai ser no século XVIII, o naturalismo será no século XVIII, o parnasianismo será no século XVIII, o simbolismo está no século XVIII. E só daí em diante que nós vamos ter o pré-modernismo, já no século XX, e o modernismo também no século XX. Nesta aula nós vamos tratar exclusivamente do quinhentismo até o simbolismo. Coloquei aqui exatamente para vocês fazerem uma lembrança sobre esse período, tá? Observe que o quinhentismo ele tem um período de duração de praticamente um século. Por quê? Porque nessa época as coisas eram muito lentas, muito devagar em termos de desenvolvimento social e cultural e até mesmo tecnológico, né? Então também no século XVII será lento, um pouco mais rápido realmente em relação ao século XVI, mas teremos também uma civilização ainda lenta em termos de desenvolvimento, né? O arcadismo, que vai acontecer também no século XVII, século XVIII, é também uma arte que vai acontecer quase um período todo do século XVIII, né? Então vocês vão observar que uma dessas escolas ela é única no período de um século. Já o século XVIII é que ocorre um desenvolvimento muito grande, uma movimentação social muito fortalecida, diversificada, né? Vai haver muitas revoluções, muita mudança social. E durante essas mudanças sociais, elas vão se, como eu já comentei com você na literatura, ela envolve um período, né, de manifestações sociais. E a poesia ela acaba acompanhando esses movimentos sociais. Daí nasce o romantismo, nasce o realismo, o naturalismo. O realismo, o naturalismo, eles são assim resultado, né, do desenvolvimento científico. O romantismo ele nasce exatamente da luta de classe, né, das revoluções de classe, como o caso na França, foi a Revolução Francesa, né? Já o realismo, ele advém exatamente do desenvolvimento científico, principalmente da psicologia, o naturalismo, que também é um pouco dentro da área de psicologia, mas o naturalismo ele vem mais de outra ciência, em especial ou a ciência do Augusto Comte, que era o socialismo. Tá bom? O parnasianismo ele vem praticamente em contramão, né,
contrariando as regras do romantismo, do realismo e do naturalismo. O parnasianismo se preocupa com a arte pela arte. O simbolismo ele vem exatamente retomando ideias muito semelhantes às ideias dessas outras correntes literárias. Bem? E o simbolismo ele quebra essas regras todinho, enquanto que essas regras, escolas literárias, das regras literárias desse período, eles são mais voltados aos sentimentos externos, sentimentos exteriores, sentimentos de outros países. O pré-modernismo ele vem quebrando isso, ou seja, buscando mais elementos brasileiros, né? Tanto da sua linguagem quanto dos seus problemas sociais. E o modernismo é a fixação exatamente dessa ideia modernista. Esse aqui é um princípio e o modernismo já é o desenvolvimento de toda essa ideia. Tá? Outro ponto importante também nesse conjunto de correntes literárias é a presença das referências, né, dos conteúdos dessas correntes literárias que são influenciados pelas escolas do passado, muito passado, no caso especialmente dos gregos e dos romanos, especialmente os gregos, que aparece presente aqui, por exemplo, no Barroco. Você vai ter linguagens e vai ter especificações praticamente do arcadismo, né, do passadão arcádico, do período da escola em que você era da ideia medieval. Então, o barroco é um pouco medieval por isso. Já o arcadismo não, ele vai mais pelas ideias que são mais do passado dos romanos, né? E também do período dos gregos. O romantismo ele vai buscar um pouquinho isso daqui também. Tanto é que o romantismo, olha, a palavra romantismo vem de Roma, né? Vai buscando esse passado, tá? Então, esse período aqui, quinhentismo, barroco, arcadismo e até meadozinho do próprio romantismo, nós podemos dizer que é conhecido, pode-se dizer que foi um período que a gente chama de era clássica, né? Mas não a clássica propriamente dito, a clássica era da épocas antigas, mas quando eles retomam os conhecimentos dessa época antiga, passa a ser chamado de neoclassicismo. Então, praticamente, o período do barroco, o período do quinhentismo e a semeada do romantismo, nós vamos ter um neoclassicismo dentro da literatura e da arte. Por quê? Porque eles vão retomar esse passado, seja ele do barroco, na parte que é da era medieval, quanto o arcadismo, que vai buscar praticamente a arte dos romanos, e o romantismo, que vai buscar exatamente o pessoal de Roma, né? A antiga Roma, tá bom? Então, portanto, confira aqui o resumão com as principais características de cada escola literária no Brasil. É conteúdo do Enem e de outros vestibulares, certo? Então, já que vocês já estão entendendo uma visão geral dessas escolas literárias, vamos olhar um pouquinho a cada uma delas, tá? O que chamamos de literatura brasileira não começou com brasileiro, mas com português. Quem foi ele? O nosso velho conhecido Pero Vaz de Caminha, que aqui com a carta ao El-Rei Dom Manuel inaugurou a arte literária em terras brasileiras já no início do ano de 1500. Por quê? Porque a carta de Pero Vaz de Caminha foi escrita exatamente no ano de 1500, período que coincide com a descoberta do Brasil, tá? Essa carta ela descreveu o Brasil e ela é dirigida a esse rei aqui, carta ao rei Dom Manuel lá em Portugal. A intenção era esclarecer ao Dom Rei Dom Manuel a nova terra, as suas riquezas e a necessidade que teria ou não do rei Dom Manuel de vir e colonizar a terra brasileira recém-descoberta. Essa era a maior intenção, tá? Na origem da produção brasileira está o primeiro documento, aquele que a gente fala que foi feito aqui no Brasil, que foi a Carta de Pero Vaz de Caminha. Foi feita no Brasil, mas a linguagem, o conteúdo, o conhecimento que você tem é especificamente portuguesa. E tanto é que essa Carta de Pero Vaz de Caminha, ela não vive no Brasil, né? Ela está guardada lá em Portugal. Ele era, esse Pero Vaz de Caminha, o escrivão português. Ele acompanhava o Pedro Álvares Cabral no período da descoberta e fez o relato da descoberta que foi enviado a Dom Manuel, tá? Então, essa aqui é o início da prescrição todinha do nosso quinhentismo. Então, podemos dizer o seguinte, que o quinhentismo no Brasil ele tem início com a Carta de Pero Vaz de Caminha. Tá bem? Esse contexto histórico, nesse período, o que aconteceu aqui no Brasil? Praticamente nada, não é isso? Nós só podemos dizer que o contexto histórico do Brasil era os portugueses, os primeiros jesuítas ao Brasil. Então, a marca
histórica do Brasil nesse período era a presença dos portugueses e logo em seguida, 60 anos depois, a presença dos jesuítas, né? As características do quinhentismo é mais especificamente uma literatura documental, né? Ela é conhecida histórica, por quê? Porque realmente há uma descrição dos índios, tanto na sua da sua compleição física, né? Dizendo na carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, qual era a cor do índio, o formato do índio e até o comportamento de índio. Portanto, ele tem um caráter bastante informativo, não tem um caráter exatamente literário. Mas como é uma literatura, como é considerado um texto, né? Ele marca então o início da literatura brasileira, certo? Então esse aqui é o nosso verdadeiro quinhentismo, né? A Carta de Caminha, então, como já foi falado aqui, vamos reforçar, é o primeiro documento literário brasileiro. É uma carta descritiva com espírito ufanista. O que significa um espírito ufanista? É com um patriotismo, que fala defendendo a sua pátria, né? Tem o objetivo de enaltecer o nosso próprio país e é também nativista, ou seja, fala da nossa nação, né? Como ela era. Porém, claro, com os olhos dos portugueses. A carta de Pero Vaz de Caminha era os olhos do português Pero Vaz de Caminha, né? Essa carta ela já foi parodiada em vários momentos na literatura brasileira. Uma das mais conhecidas era as sátiras que Oswaldo de Andrade, que era poeta modernista, fazia a respeito da Carta de Caminha. Outros representantes desse período já não foram mais os viajantes, por isso que também a carta de Pero Vaz de Caminha é também conhecida como literatura dos viajantes. Já os outros representantes, eles são quem? Eles são dois padres, né? O padre José de Anchieta e o padre Manuel da Nóbrega. Então, aí melhora um pouquinho essa visão literária, já não é tão documental, mas ela é também descritiva, também fala dos índios que viviam aqui no Brasil e também trata das questões religiosas, ou seja, os primeiros momentos da religião cristã entre os brasileiros, nesse caso, os índios que viviam naquela época, tá? O padre José de Anchieta e o padre Manuel da Nóbrega tinham funções exatamente de trazer a palavra de Deus para os índios, dar a eles uma religião, mesmo que eles já tivessem uma religião própria naquela época, né? A religião tipicamente indígena, tá? Então, o padre José de Anchieta ele escreveu textos religiosos, né? Ou seja, que é assunto religioso. Ele também escreveu um teatro religioso. O teatro religioso geralmente ele pedia para ser representado pelo próprio índio, e o índio com isso aprendia um pouquinho a nossa língua. A nossa língua, eu falo a língua portuguesa, que a nossa língua de verdade mesmo era a língua do índio, tá bom? Toda vez que você falar ou ouvir falar de teatro religioso, você está falando de um teatro que é conhecido como um teatro que tem uma passagem da Bíblia, tá? Então essa que é a ideia. Ele pegava uma passagem da Bíblia e fazia as pessoas representarem aquela passagem bíblica. Tinha como devoção ao culto mariano, ou seja, de Maria, né, de João, de Jesus. Recebeu influência da tradição medieval. Portanto, o padre José de Anchieta, ele era, né, levado um pouco ao passado, né, porque realmente, né, os jesuítas eles nasceram com a tradição medieval. Ao final do medievalismo, os padres, que eram chamados de padres jesuítas, a tentativa deles era espalhar a religião católica pelo mundo, tá? Então, naturalmente, eles tinham tradição medieval. Ele não recebeu influência da poesia lírica de Camões, que era contemporâneo a ele. Camões viveu praticamente no mesmo período de Anchieta, mas ele não foi influenciado pelo soneto. Ou ele era textos religiosos, ou era tipicamente um teatro religioso. O outro padre é o padre Manuel da Nóbrega. Ele foi o chefe dessa primeira missão dos jesuítas na América. Quando se fala América, estão falando de todas elas, norte, a central e daqui do Brasil. Ele veio depois do José de Anchieta. Ele escreveu relatos aos superiores também, descrevendo o Brasil, e se tornou texto de literatura do quinhentismo. Por quê? Porque também foi escrito nesse período e esse registro está marcado, né? Então, não dá para a gente negar que não seja uma literatura. Mas não necessariamente brasileira, porque Manuel da Nóbrega não era brasileiro, mas o assunto era brasileiro, assim como era a carta de Pero Vaz de Caminha. Tá bem? Então esse que é um ponto relevante sobre o quinhentismo. Bom, quando vamos no século XVI, no século XVII, no século XVII, 1600,
Vamos ter no início, a prosopopeia. A prosopopeia é um poema épico de Bento Teixeira. Ele escreveu isso lá em Portugal, mas como o Bento Teixeira era brasileiro, é considerado então o início da literatura brasileira com o Barroco. Então, o Barroco tinha um contexto histórico nesse período aqui no Brasil, as invasões holandesas, né? E era a época dos bandeirantes. Bandeirantes eram aqueles, vamos dizer, soldados, né? Dos colonialistas brasileiros, em que iam atrás dos negros fugitivos ou dos escravos fugitivos. Então esse que é o contexto. Não dá para falar muita coisa, que o Brasil não tinha uma vida muito própria, não. Tá? Ainda era colônia de Portugal. Também, como outra história, havia frequência dentro desse período das poesias, era uma renovação poética em razão das poesias serem muito elitistas. Então, normalmente, quem escrevia poesia nesse período era cheio de efeitos linguísticos, entre os quais os antíteses, que era muito comum fazer comparações entre o antes e o depois, o sim e o não, o ter e o não ter, o ser e o não ser, né? E os paradoxos são aqueles efeitos linguísticos em que eles são existentes apenas na imaginação do poeta, né? Em que ele fere a natureza real para indicar uma coisa irreal, mas geralmente é uma figura muito forte, muito bonita e não é fácil de ser entendida. As antíteses é fácil, mas os paradoxos são complicados. Paradoxo também é um pouco de antítese, tá? Também tinha nessa época aqui um uso dentro da poesia do Barroco a fugacidade do tempo. Havia uma necessidade do poeta fugir do tempo em que ele vivia. Ele queria uma coisa diferente. Tá? Então, essa coisa diferente era exatamente o que criava o grande conflito dele. Ele não estava em paz, ele não estava bem naquele período. Então, nas poesias dele, há uma necessidade de querer fugir do momento em que ele vivia. Tá? E como o próprio nome diz aqui, da fugacidade do tempo, um dos motivos era essa incerteza da vida. Naquele período é muito normal guerras, é muito normal as pessoas morrerem por qualquer coisa que falasse, né? Ia para os tribunais da Inquisição, você não podia viver contra Jesus, falar contra a Bíblia, facilmente você seria preso, seria condenado e aí podia ser até mesmo enforcado e ser crucificado nesse período, tá? Então, como tal, é um período de contexto histórico muito forte e isso nasce com uma linguagem bastante difícil, complicada, que é conhecida nesse período como barroco. Tá? A característica das poesias, como essa linguagem muito forte, dos paradoxos, da antítese e até das metáforas, faz com que o barroco tenha como característica o rebuscamento, o virtuosismo, a ornamentação exagerada na poesia, ou seja, gostava de enfeitar o pavão dentro da linguagem, né? Tinha jogo sutil de palavras. Jogo sutil de palavras, nem digo em tanto. São os grandes escritores que dizem o que é sutil de palavras. Né? Para mim, era um jogo muito forte de palavras. Também jogo de ideias. Né? Se você ler uma poesia barroca, você vai observar assim, uma força muito grande entre duas coisas opostas, se conflitando. São duas ideias muito grandes. A ousadia de metáforas e associações, ou seja, gente, era uma linguagem muito complicada. É por isso que o barroco ele tem esse nome que significa exatamente isso. É muito cultista, ou então gongoriano, né, da época do Gongoria. Eles são de uma linguagem bastante religiosa. Então, uma das forças que tem a linguagem barroca é o culto, o cultismo, por essa linguagem ser muito rebuscada, difícil, cheio de ornamentação, cheio de ideias, e também o gongorismo, que é, na verdade, a filosofia do italiano, de gongorista, que é a adoração da religiosidade. Então, havia abuso de metáforas, hipérboles e antíteses. Havia uma obsessão pela linguagem culta, pelo jogo de palavras. Né? O conceptismo, também chamado por Quevedo, o conceptismo é exatamente um tipo de metáfora. Na verdade, é uma metáfora bastante difícil de ser entendida. Ele não faz comparações, ele já afirma a ideia da comparação. Tá? Então, isso causa o quê? O jogo de ideias, né? Pesquisa e a essência íntima, porque ele se expõe, o poeta expõe na sua sentimentalidade, principalmente o sentimento de medo, o sentimento de pavor, o sentimento de troca. Nessa época, se você for observar bem, lá na Europa, o barroco ele coincide com o período quinhentista,
que é um período praticamente de novas ideias, né? do, do, da acessão do racionalismo, ou seja, aos poucos a religião passa a ser uma coisa de segundo plano e a ideia, a ciência passa a ser de primeiro plano. Então, o homem que vivia nessa época, ele vivia em um grande conflito, se ele amava Jesus, amava Deus, se ele era do lado da religião ou ele era do lado da ciência. Se ele fosse do lado da ciência, ele seria o quê? Um ateu. Então, esse tipo de vida, esse tipo de comportamento, esse tipo de vivência, criava nele o quê? Um conflito muito grande, que causa a ideia barroca, que causa ideias paradoxas, as antíteses, tá? A fuga desse tempo, a incerteza dessa vida. Portanto, é essa que é a grande característica do barroco. Como eu falei para vocês, então aqui você vai ter aqui no Brasil praticamente três representantes do barroco, né? O primeiro grande escritor, o mais consagrado do barroco no Brasil, é o Gregório de Matos Guerra. Ele era apelidado de A Boca do Inferno e oscilou entre o sagrado e o profano. O que significa o sagrado? O sagrado é da área de Deus, né? Da área de Cristo. E o que é o profano? Profano é uma palavra em latim que significa profano, ou seja, fora, na verdade, da igreja. Isso significa fanus. Fanus é o sagrado, então fora do sagrado. Então, toda vez que você tinha uma visão fora da igreja, era considerada profana. Então, para aquela época, todo poeta, todo escritor, todo artista, ele tinha que tratar de assuntos da religião. Se ele tratasse de um outro assunto não religioso, era considerado profano, hein? Então, ele também foi um poeta lírico. O que significa ser poeta lírico? Poeta lírico é que fala dos seus sentimentos. Bom, lirismo é falar do seu amor, falar da sua ideia, falar dos seus sentimentos. Tá? Satírico, que ele também tinha poesias que tirava sarro com as pessoas. Era esse tipo de sarro que enfrentava os grandes homens daquela época, é que ficou ele conhecido como a Boca do Inferno, porque a sátira dele era de ofender, de machucar praticamente as pessoas naquela época, tá? Se alguém fosse ladrão, ele dizia que era ladrão realmente, tá? Então, como tal, as pessoas não gostavam de falar direito com ele. Daí ele se chamava de Boca do Inferno, tá? Ele era reflexivo, realmente, ele fazia reflexões filosóficas, como o próprio nome aqui já também diz, sacro porque também era religioso, e ele era obsceno porque ele falava palavrão e ele falava realmente coisas indecentes. Então, ele não foi poeta épico, ou seja, ele não escreveu uma poesia de cunho, de liberdade de um povo, tá? Então, quando você está diante de uma obra que fala de um povo, de um povo, de liberdade desse povo, de luta desse povo, é chamado de poesia ou então de obra épica. E ele não fez nenhuma obra épica, o Gregório de Matos Guerra, tá? O Bento Teixeira que fez Prosopopeia, que era um livro meio camônico, de Camões, meio ligado a Camões, que falava também exatamente de um povo e da conquista desse povo. O padre Antônio Vieira esteve aqui no Brasil. Ele também escreveu poesia lá em Portugal, mas o padre Antônio Vieira deixou sua marca aqui no Brasil. Ele é um dos expoentes máximos da literatura brasileira, mas ele não era muito poético, ele era muito da poesia, ele era mais de sermões. Então ele ia para a igreja e o sermão dele praticamente tinha uma qualidade poética muito grande. E como ele usava muito paradoxo, muita figura de linguagem, fazia muitas comparações, ele foi considerado realmente um poeta barroco. Ele representa os dois países porque durante sua estada em Portugal, ele aderiu a temas nacionais lá de Portugal. Mas na época que ele viveu no Brasil, ele produziu intensamente sobre temas da terra recém-ocupadas, tá? Principalmente conversando com o povo brasileiro que ia para as suas missas, né? O padre Antônio Vieira, ele aderiu a temas nacionais brasileiros. Ele era prosador, mas não era poeta, então, como falei para vocês, ele não fazia poesias. E era conceptista. Conceptista significa escrever de forma metafórica, pois atacou o cultismo, escreveu sermões. Entre as obras que se tornaram mais clássicas foi o Sermão da Sexagésima e também o Sermão do Bom Ladrão. Pode observar que a marca dele era sermão, não é isso? Então esse é o nosso querido Padre Antônio Vieira. Então esses são os três grandes representantes. O Bento Teixeira que deu início, tá? O nosso grande poeta do barroco é Gregório de Matos e o nosso grande sermonista é o Padre Antônio Vieira. Portanto, não esqueça, barroco é um estilo artigo que surgiu no século XVI e se tornou até o começo do século e se estendeu até o começo do século
XVIII, caracterizado por ter uma estética com excesso de ornamentos e representações do divino, tá? Na Igreja Católica. Tá? O estilo barroco é marcado pelo rebuscamento, requinte e exagero de adornos. Então esse aqui é o nosso barroco, não vamos esquecer. Logo depois do barroco, aqui no Brasil, já havia lá na Europa também, coisa de 30 anos antes, né? Mas nasceu aqui no Brasil com uma publicação que foi conhecida como Obras Poéticas. Quem lançou Obras Poéticas foi Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa, então, dá início ao arcadismo brasileiro. Cláudio Manuel da Costa, não vamos esquecer esse nome geralmente aparece em provas por aí do vestibular. Contexto histórico desse período do arcadismo do ano de 1700. Tá? Houve a Inconfidência Mineira, né, que é onde aparece o nosso chamado, o nosso dentista, né, que foi morto enforcado. Ele foi um dos que lutou pela independência do Brasil lá em Minas Gerais, e ele foi preso, foi torturado, foi esquartejado, não é isso? E o Tiradentes é uma figura histórica aqui no Brasil. Tá bom? Temos também, nesse período do contexto histórico, a Revolução de Farroupilhas. O Brasil, também no período, teve uma guerra lá em Rio Grande do Sul de liberdade. Eu até fiz um comentário aqui com vocês, a Guerra dos Farrapos. Foi o mais longo movimento da revolta civil brasileira. Ela eclodiu lá no Rio Grande do Sul e durou 10 anos, olha, de 1835, né, século XVII, a 1845. Um período muito, mas muito semelhante ao período do arcadismo. A Farroupilha foi um movimento de revolta promovido pelos ricos estanceiros brasileiros, gaúchos. Né? Esses ricos aqui, eles também retratam um pouquinho da ideia do arcadismo, porque a poesia arcádica é uma poesia de rico, não era coisa de pobre não, viu? Eles eram grandes proprietários de fazendas criadoras de gado naquela região do Rio Grande do Sul. Os interesses econômicos dessa classe dominante porque são ricos, né? E tinha como tal principalmente o objetivo de separar politicamente do Brasil. Quer dizer, Rio Grande do Sul se contrapôs ao nosso rei, né, naquela época, a dominação portuguesa, e ele foi uma das primeiras lutas dos brasileiros a ficar independente. Porém, não foi uma luta do brasileiro, né? Foi uma luta especialmente do Rio Grande do Sul. Tá? Então tem como nome a Guerra dos Farrapos. Esse período, se vocês forem observar bem, tivemos várias guerras. Temos a Guerra do Farrapo, temos a dos Cabanos, né? aqui no Pará e assim por diante. E a Inconfidência Mineira foi uma das mais longas, né? Durou, como está falando aqui, em torno de 10 anos, tá bem? Enquanto isso, no Brasil, os ricos do Brasil, do Rio de Janeiro, São Paulo, né? Eles eram bastante, os ricos desse período tinham sonhadores. Então já queriam fugir daquela vida urbana que a gente hoje pode ser muito pacata, mas para eles já era uma coisa bastante perturbadora. Então a visão deles era querer morar num lugar bastante pastoril. E é pastoril? Exatamente onde esses ricos aqui viviam, né? Que eram criadores de região, criadores de gado lá na região do Rio Grande do Sul. Entendeu? Então eles eram pastores praticamente. E o arcádico, ele tinha essa visão pastoril, né? Olha, bucolismo, que exatamente vem dessa vida de campo, né? Tinha com ideal de vida simples junto à natureza. Tinha também como característica o carpe diem, que significa aproveite o dia. Né? Tinha consciência da fugacidade do tempo, assim como o barroco também tinha. O carpe diem também é característica do barroco. Mas uma grande diferença do barroco para o arcadismo era a simplicidade do arcadismo. A linguagem bastante simples, a linguagem era bastante clara, e havia equilíbrio naquela linguagem, naquelas ideias. O emprego moderado de figura de linguagem, ou seja, era muito pouca figura de linguagem que se conseguia ali. Geralmente uma metáforazinha, uma comparação entre a vida urbana junto com a vida da natureza, né? na natureza. A natureza racional, ela é vista como cenário, como uma fotografia, como um pano de fundo, não como vida de verdade que ele vivia naquela época. Posso dizer até que o poeta arcádico era um pouquinho assim, mentirosinho pela visão que ele tinha, embora ele na sua poesia ele quisesse viver no campo, mas ele realmente amava a vida mesmo da cidade. Tá? Os nomes mais expoentes do arcadismo foi Tomás Antônio Gonzaga, foi o poeta maior do arcadismo brasileiro, com suas liras Maria de Disseu, né? Tinha como pseudônimo como poeta lírico Disseu.
pseudônimo como poeta satírico, Critilo, onde ele aparece nas cartas chilenas, das suas obras de cartas chilenas, que eram as mais conhecidas, as obras do Tomás Antônio Gonzaga. Lá ele se dá o nome de Critilo, tá bem? Mas ele tinha como poeta um pseudônimo chamado Disseu. Então, autores épicos do arcadismo brasileiro: Cláudio Manuel da Costa, poeta lírico e épico, né? Seu pseudônimo também ficou conhecido como Claudete Sartúnio. Seus sonetos são de imitação camoniana e a obra maior é Vila Rica, certo? Temos também Basílio da Gama com a obra Uruguai e o Santa Rita Durão com a obra Caramuru. Bom, então esses são os grandes poetas do período do arcadismo brasileiro. Essa Santa Rita Durão, ela tem pouco tempo, faz em torno de uns 40 anos mais ou menos, que ela apareceu como uma das representantes do arcadismo no Brasil. Encontraram obras delas e perceberam o período, reconheceram ela como naquele momento uma artista arcádica. O índio, antes de José de Alencar, já aparece nesse poema épico do Uruguai. Observe que o índio ele vai ser a marca do romantismo na primeira fase. Mas o Basílio da Gama ele já dá uma introdução ao romantismo, tá bom? Com essa obra, falando um pouquinho dos nossos índios, tá? Portanto, o arcadismo preparou o romantismo. Bom, o neoclassicismo, como eu conversei com vocês, é aquele período desse que eu acabei de falar para vocês, o período do quinhentismo, o período do barroco e do arcadismo, tá? O neoclassicismo foi um período que influenciou significativamente as manifestações artísticas e que resgatou a formalidade e as formas clássicas. O que são as formas clássicas? São as culturas dos gregos e dos romanos, especialmente desses europeus dessa época, tá? O seu objetivo é o resgate das características estéticas e culturais de Roma, de Grécia e até mesmo de outras civilizações clássicas, com intensa expressão na arquitetura, na escultura, na literatura e na pintura. Então, quando você fala de uma obra desse período, nós estamos falando de obras clássicas. Quando estamos falando de obras neoclássicas, significa a retomada dessa obra, que aconteceu com o quinhentismo lá na Europa, aconteceu com o seiscentismo, que é o barroco, e aconteceu com o setecentismo, que é o arcadismo aqui no Brasil também, lá na Europa, objetivando buscar essas ideias do passado, ok? Vamos avançar aqui para agora o romantismo. O início do romantismo foi uma obra chamada Suspiros Poéticos. Quem lançou foi Gonçalves de Magalhães, foi uma primeira e grande obra dele, tá? E daí ele dá início àquela visão poética do período, tá? O contexto histórico do romantismo aqui no Brasil foi o surgimento da imprensa e foi a crise também do Segundo Reinado e a abolição da escravidão. A crise do Segundo Reinado, não esqueçam, hein? É filho de Dom Pedro II, em que Dom Pedro I, filho de Dom Pedro I, o filho dele, Dom Pedro II, ele era ainda muito criancinha, ele não assumiu, e alguns dizem que houve golpe ao retirar o poder dele, né? Na verdade, transformando o Brasil em não tirando a monarquia dele e transformando num parlamentarismo. E também houve uma luta da abolição da escravatura nesse período. Então, esse que é o contexto histórico do Brasil, ou seja, o Brasil sendo o Brasil praticamente, iniciando a ideia do Brasil como ele é até hoje. A característica do romantismo, da obra, né, da literatura em si, há um predomínio da emoção, do sentimento, por isso que é chamado de subjetivismo, porque o sentimento é subjetivo. Não esqueça que quando alguém fala do seu sentimento, do seu amor, muitas vezes não sabemos a verdadeira relação desse amor, se é real ou se não é real, porque a pessoa fala, a gente não consegue provar. Por isso daí a ideia subjetivista, tá? Há também uma ideia de evasão ou escapismo, a gente fuga da realidade, não necessariamente do que está vivendo, né? Mas principalmente como quer viver, né? Como, por exemplo, ir para o paraíso com a sua amada. Isso aí é escapismo, isso é evasão. Mas também há um amor nacional, o amor do novo país que está surgindo com aquela questão do fim, praticamente, do poder dos reis daquela época aqui no Brasil, né? Então, há também um fundo muito forte de religiosidade, de ilogismo e de idealização da mulher. Dessa idealização da mulher, a mulher aqui não precisava ser a coisa mais bela do mundo, mas era muito bem elogiada, tá? Havia um amor platônico, ou seja, mesmo sem ver a garota, ele dizia que a amava. Liberdade de criação e despreocupação com a forma. Ou seja,
eram variados os modelos de fazer a poesia naquele período. E há o predomínio da metáfora. Realmente a mulher, a visão de dama, a visão de vida com ela, era muito metafórica, muito forte. Tá? No período do romantismo nós tivemos 3 gerações, que a primeira geração foi de 1940 a 1950, a segunda geração de 50 teve até 60, e a terceira geração, vou colocar aqui, a terceira geração de 60 para 70, tá? Então, nós vamos falar primeiro da primeira geração romântica. Ela tinha como característica o indianismo ou nacionalismo. A temática era o índio, era a pátria. Destacou-se quem? Gonçalves Dias, com a obra Canção do Exílio, e a outra poesia dele, que é primeiro Juca Pirama. Tá? A segunda geração romântica, nós vamos ter uma influência de Lord Byron, lá da Inglaterra. Por isso que é chamada de byroniana, ou seja, idealismo e melancolia, porque realmente ele só falava de coisas muito tristes, até mesmo de morte. Por causa disso, tanto falar de tristeza, de morte, ficou conhecido essa geração de mal do século. Tanto é que os poetas românticos desse período morreram de tuberculose. Era individualista ou então ultrarromântico, né? Ultrarromântico exagerava no seu amor. A temática era a morte, daí a ideia do mal do século, que foi influenciado pelo Lord Byron lá na Inglaterra. Tá? Destacou-se Álvares de Azevedo, com o poeta da dúvida. Ele tinha obsessão pela morte. Ele recebeu, como falei, influência de Byron e Shakespeare. Isso aí era ótimo, Shakespeare. Ou seja, entre a realidade e a fantasia. Uma das obras dele é o livro de contos, Noite na Taverna. Tá? Uma das melhores obras dele. Então, vamos seguir. A terceira geração romântica era a condoreira. Condoreira porque da ave condor, que representava a liberdade. Então, lutava pela questão social e também era hugoana, né? Essa era a filosofia de Victor Hugo. E também era social porque lutava pela liberdade dos escravos. A temática é a abolição e a república, que estava nascendo naquele período. Destaque-se na poesia Castro Alves, poeta representante da burguesia liberal, lutou muito pela liberdade dos escravos, mas em forma de poesia. As obras mais conhecidas dela é Espumas Flutuantes. O Navio Negreiro também é muito conhecido, já caiu em vestibulares. Voz da África também já caiu em vestibulares. Tá? Prosa, o grande representante José de Alencar, representante maior, realmente os melhores escritores brasileiros da geração romântica, era defensor do falar brasileiro. Realmente ele cometia algumas gafas na sua literatura, mas de forma muito coerente. Tá? Da forma ao herói, amalgamando, misturando, ou seja, a sua vida à natureza. Principalmente no caso da ideia da floresta, dos índios e assim por diante. Né? Temos outro grande escritor, Joaquim Manuel de Macedo, que escreveu A Moreninha. Temos também Bernardo Guimarães, que escreveu a obra A Escrava Isaura, que já foi televisionada pela Rede Globo. Foi um dos grandes sucessos do termo de novela até hoje. Manuel Antônio de Almeida, com a obra Memória de Sargento de Milícias. Grande livro também, que já caiu várias vezes em vestibulares por aí. Tá? Então essa aqui é a ideia. Muito bem, logo em seguida ao romantismo, nós tivemos 3 escolas literárias que conviveram simultaneamente. O realismo, ocorreu tendo como histórico a proclamação da República e a Primeira República. Né? Então, esse é o período histórico do realismo. E nisso, uma das obras que foi mais marcada pelo realismo foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, do grande escritor Machado de Assis. Foi publicado em 1881. 1881 é o ano que considera o início do realismo, tá bom? Característica do realismo, a literatura de combate social, tinha crítica à burguesia, que é os ricos, né? Ao adultério e ao clero também, a própria religião. A análise psicológica dos personagens, porque aquele período realmente estava nascendo a psicologia. Objetividade de temas contemporâneos também era um dos fatores, ou seja, o próprio momento do livro que ele escrevia era a vida, o ano em que ele estava vivendo, tá? Destacou-se maiormente foi Machado de Assis, que com a sua trilogia, ou seja, 3 grandes obras, Memórias Póstumas de Brás Cubas, narrada em primeira pessoa, o Quincas Borbas e o outro livro que é o Dom Casmurro, que é narrado em primeira pessoa. É aqui que tem o Enigma da Traição, né, da Capitu, tá? Grande livro e obra do conhecido mundialmente, por sinal. O naturalismo foi escrito... O naturalismo, quem iniciou foi a Luiz de Azevedo, que escreveu a obra O Mulato. As grandes características do naturalismo são o desdobramento do realismo, ou seja, vai à frente, não fala mais somente de uma realidade dentro de uma casa, mas também de uma sociedade. Os escritores naturalistas retratam pessoas marginalizadas pela sociedade. O naturalismo é fruto da experiência. Há uma análise biológica e patológica das personagens.
há um determinismo acentuado, as personagens são comparadas a animais, realmente o modo de viver, zoomorfia, ou seja, em forma de animais. Destaco a Luísa Azevedo com a obra O Mulato, o Cortiço, romance social, o personagem principal do romance é o próprio Cortiço. E temos também a obra de Raul Pompeia, que é o Ateneu, também grande obra, também caiu várias vezes em vestibulares por aí, não vamos negar a importância dessa obra. O parnasianismo tem início com Fanfarra de Teófilo Dias. Tem como contexto histórico o contemporâneo do realismo e do naturalismo, ou seja, é uma obra que vive o mesmo período. Tanto é que o parnasianismo ele se destaca por contrapor ao realismo e ao naturalismo nas suas ideias. Tinha estilo especialmente poético e desenvolveu-se junto com o realismo e o naturalismo, mas dando valor à forma da poesia, à forma do seu texto. Tá? A maior preocupação dos poetas parnasianos é com o fazer poético, ou seja, a arte pela arte. Era uma poesia descritiva, sem conteúdo, não importava o assunto, né? Tinha um vocabulário nobre e tinha bastante objetividade. Os poetas parnasianos são considerados os mestres do passado. Por suas manias de precisão, foram criticadas severamente pelos poetas do primeiro tempo modernista. Qual o maior destaque do parnasianismo? O poeta Olavo Bilac. É um poeta representante da profissão de fé, que era uma das obras dele também. Tá? Então, vamos à última corrente literária desse período, de 1800, é o simbolismo, que foi iniciado com duas obras, Missal e Broquéis. Muita gente pensa que é uma obra só, Missal e Broquéis. Não, Missal é uma e Broquéis é outra. Tá? E o grande autor é Cruz e Souza. Como contexto histórico, aqui nós temos a fundação da Academia Brasileira de Letras, né? Naquele período. Tá? E quem vai ser representado é o Machado de Assis. Origem foi na poesia de Baudelaire, la francesa, né? Uma poesia muito forte, de cunho social, romântico também, muito bem feito, Baudelaire, cheio de fantasias. Característica, desmistificação da poesia, sinestesia, que era a mistura do sentimento, do que você sente, e a musicalidade dentro da poesia, que dava muita forma, e preferência pela cor branca, dentro da pintura, claro, né? E o sensualismo, a dor e a revolta, tudo isso de uma forma bastante metafórica, por isso que cria uma ideia simbólica, tá? Daí ser chamado de simbolismo. O grande poeta desse período foi o Cruz e Souza, né? Que fez as duas obras Missal e Broquéis. É aqui que vai dar início praticamente a ideias modernistas brasileiras. Então, logo em seguida, já no século seguinte, nós vamos entrar com o pré-modernismo, já se baseando um pouquinho com o simbolismo de Cruz e Souza, que essa aqui praticamente não perdeu, essa característica que a poesia até hoje não perdeu a ideia de como ela é. Tá? Ou seja, quase toda a poesia hoje ainda é muito simbolista. Ok, gente? Pô, então, até a próxima. Espero que vocês tenham compreendido a ideia, mas nós estamos aqui. Pode colocar o seu like aí embaixo, faça o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Um abraço.